Tudo bem? Melhorei de uma coisa e comecei outra. Agora é gripe. Dormi hoje a manhã toda, parte da tarde também. Estou tossindo bastante. O intestino melhorei, graças a Deus. Mas faz parte, fazer o quê, né? Gente, eu vou falar aqui um assunto bem interessante. Estejam atentos aí, vou tentar fazer a live, né? Aqueles que estão em casa e podem nos acompanhar. Estaremos aqui alguns minutos falando sobre o silêncio bíblico, sobre o destino final dos mortos. Na realidade, a nossa tendência é especulativa, nós queremos saber. Então eu vou falar sobre o silêncio bíblico, sobre o estado final dos mortos e a impossibilidade humana de julgar destinos eternos. A área teológica é teologia sistemática, escatologia, e é um assunto bem delicado, porque até algumas correntes teológicas não acreditam no inferno como um lugar real, mas como a cova. A questão acerca do inferno, especialmente se já há pessoas nele, e quem estaria ali sempre ocupou um lugar central nos debates religiosos cristãos. Ao longo da história, diversas tradições formularam respostas sistemáticas e por vezes dogmáticas. Contudo, uma análise honesta da Bíblia revela que ela não oferece uma descrição clara, uma descrição técnica ou cronológica do estado dos mortos após morte, antes do juízo final. O que nós sabemos é que haverá um juízo final e que há um céu e um inferno. Na teoria de alguns, ou na visão de alguns, eles nem acreditam nisso. Mas este trabalho aqui, sustenta a tese de que a Escritura não é explícita quanto à ocupação atual do inferno. Ela não esclarece de maneira assim muito clara, mas sutilmente nós podemos compreender, nós podemos entender. E a Bíblia proíbe o julgamento humano sobre o destino eterno dos indivíduos. Quem somos nós para falarmos que o fulano está no inferno ou está no céu? Primeiro, nós não somos Deus. Primeiro, não houve o juízo. Segundo, eu não sei a condição daquela pessoa. Só quem conhece o indivíduo é Deus. Portanto, eu não tenho o poder de julgar alguém só porque eu sou evangélico, só porque eu estou dentro de uma igreja evangélica. E estar dentro de uma igreja evangélica não significa que a pessoa está salva. E muitas pessoas enganam-se, porque elas batem no peito com toda a força, com toda a autoridade, sobre a certeza da salvação pelo fato de frequentar um grupo evangélico. Gente, religião não salva, quem salva é Jesus. Guarda de dias ou de semanas ou de meses tão pouco salva preceitos ou regras tão pouco salva, porque se salvasse não teria havido a necessidade da nova aliança de Jesus ter vindo como Cordeiro perfeito, porque no Antigo Testamento eram oferecidos sacrifícios, mas aqueles sacrifícios apenas aplacavam a ira de Deus, não salvavam o pecador. Houve necessidade de uma nova aliança. E João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Onde a Bíblia silencia, a teologia deve agir com humildade, não com presunção. Vejamos sobre a natureza não sistemática da linguagem bíblica. A Bíblia não foi escrita como um tratado escatológico, mas como revelação progressiva da ação salvífica de Deus na história. Por isso ela utiliza uma linguagem poética através dos Salmos, através de Eclesiastes, uma linguagem parabólica através dos Evangelhos, e mesmo no Velho Testamento nós encontramos parábolas,
Uma linguagem simbólica e apocalíptica que nós encontramos isso muito claro em Daniel e Apocalipse, que são símbolos. Temos associado ao inferno, nós temos Sheol, Hades, Geena e Lago de Fogo, que aparecem em contextos distintos, sem uma definição uniforme ou cronológica. Vejamos, por exemplo, Sheol. O que é que a Bíblia vai falar? Sheol, ele é um termo hebraico que designa o fundo dos mortos, o mundo dos mortos, né? Vou repetir, o mundo dos mortos, ou a sepultura sendo o destino como de todos os falecidos, justos e injustos na tradução bíblica. Então, algumas correntes evangélicas, pouquíssimas, têm o Sheol como a sepultura. Na Bíblia, Sheol ou Seol aparece mais de 60 vezes no Antigo Testamento e refere-se a um lugar ou estado para onde vão as almas dos mortos, sem distinção entre bons e maus. É descrito como um espaço escuro, subterrâneo e silencioso. É associado à morte física, à sepultura e à ausência de vida consciente, e nós vemos isso em alguns versículos. Sheol também simboliza a separação espiritual de Deus, ou a morte como afastamento da presença divina. A origem da palavra é incerta. Algumas teorias sugerem que Sheol deriva de uma raiz hebraica que significa interrogar ou perguntar, indicando um estado de incerteza ou questionamento após a morte. Outra hipótese relaciona o termo à concavidade ou cova, remetendo à ideia de profundidade ou sepultura, independentemente da etimologia. E o conceito bíblico é consistente. Sheol é o destino inevitável de todos os seres humanos após a morte. Ele não deve ser confundido com o inferno de fogo, ou purgatório na tradução cristã posterior, ou segundo a tradição católica. No judaísmo antigo era visto como uma sepultura coletiva, ou local de repouso dos mortos, onde a alma permanecia conectada ao corpo e aguardava o juízo final. Alguns textos sugerem que Deus poderia libertar as almas justas do Seol, levando a um estado de descanso eterno, enquanto os ímpios poderiam experimentar punição temporária. E aí nós temos a função e significado, que é um lugar de transição, é o espaço intermediário até o juízo final, quando Deus decide o destino eterno de cada pessoa, de cada alma. E dentro da universalidade, todos os mortos, independentemente de sua justiça ou pecado, vão para o Seol. Símbolo de morte e esquecimento, representa o fim da vida eterna associado à escuridão, ou ao pó, ou à ausência de esperança. Temos também um contexto literário. Dependendo do versículo, Sheol pode ser traduzido como sepultura, como inferno, abismo ou profundezas, sendo essencial para analisar o contexto, entendermos o contexto, não a palavra isolada, para entender, para compreender o seu sentido exato. Portanto, Sheol é o conceito complexo que combina morte física, estado espiritual e expectativa do juízo divino. Ele reflete a visão antiga israelita sobre a morte como um destino comum e inevitável, distinto das concepções modestas de céu, de inferno ou purgatório, e enfatiza tanto a realidade da morte quanto a esperança de redenção para os justos. Vejamos sobre o Hades. Sigam-me aí, compartilhem com outras pessoas.
Hades, deus grego do submundo. É o deus grego do submundo responsável pelo reino dos mortos. Ele é irmão de Zeus. Na mitologia romana é conhecido como Plutão. Hades também é associado à riqueza, pois é o guardião de todos os metais preciosos de símbolo, ou seja, do subsolo, e simboliza a fertilidade do solo. Além disso, ele é o famoso do seu casamento com Perséfone, que foi sequestrada e levada para o submundo. Aqui nós temos aqui esse significado sobre o Hades, mas Hades, Sheol, Geena e Tártaro são palavras que aparecem na Bíblia com diferentes significados e, dependendo do seu contexto, nós vamos compreendendo o que ela está explicando. O Sheol é a palavra hebraica utilizada mais de 60 vezes no Antigo Testamento. Nós já falamos sobre o Sheol, que é um lugar profundo. E nós vemos aí, o termo Sheol se origina não nos impede de entender o seu significado e aplicação nas Escrituras, desvendando aí a versão bíblica utilizada. Na maioria das vezes, Sheol é traduzido como inferno. Deuteronômio 32, versículos 22, 2 Samuel, capítulo 22, versículo 6, Jó, capítulo 11, versículo 8. Mas, entretanto, nem sempre essas passagens nós devemos entender o uso da palavra inferno como sendo uma referência ao local propriamente dito. Em alguns exemplos, nós vemos aí casos de Salmo 116, versículo 3, Isaías 5, 14, Jonas, capítulo 2, versículo 2. Por isso, algumas versões revisadas, a aplicação da palavra inferno é substituída por uma tradução mais apropriada ao seu contexto. E nós temos, por exemplo, as aplicações de Sheol, do Sheol, de maneira simples, nós podemos dizer que a Bíblia se refere ao lugar para qual a pessoa vai depois que morre, como eu já expliquei, né? E nós temos aí livros do Antigo Testamento, o lugar de castigo dos ímpios, onde a ira de Deus vai arder aí como fogo, a própria sepultura de todo homem, ou seja, do ímpio, e o estado de morte, ou seja, a existência desencarnada da alma, né? E o Hades é o termo mais próximo do hebraico Sheol, e na maioria das vezes Hades é utilizado na Septuaginta, que é a versão grega dos 70, do Antigo Testamento, para traduzir o termo Sheol, o que eu expliquei antes também sobre o deus grego, né? Todavia a palavra Hades é encontrada originalmente no Novo Testamento, no qual foi escrito em grego. E tal como Hades, né? Sheol, Hades também possui essas características. Aí nós vemos a parábola do rico e de Lázaro. Hades significa um lugar para onde os ímpios vão. Nesse caso, Hades pode ser traduzido como inferno, desde que se entenda que não se trata do inferno ou céu, ou céu em seu estado final, porque aí, na realidade, não é o estado final. Nós vemos em Mateus capítulo 11, versículo 23, e Lucas capítulo 10 e 15, o termo Hades é utilizado no sentido figurado para estabelecer um contraste entre o céu, né, com o céu. Já em Mateus 16 e 18, Jesus diz que as portas do inferno ou portas do Hades não prevalecerão, não sobrepujará, né? Jesus está dizendo que a sua própria morte não sobrepujará sobre o seu povo. E, na verdade, é o povo de Deus quem triunfa, é o povo de Deus quem tem vitória. E são várias explicações. Aí, Geena, por exemplo, a palavra Geena é usada 12 vezes, especialmente no Novo Testamento. E Geena é uma adaptação grega da palavra hebraica de Geinon, quer dizer Vale de Inom. O Vale de Inom era uma terra ao lado de Jerusalém, do sul de Jerusalém, que pertence a Inom e depois aos seus descendentes. E nesse local foi edificado um altar
onde eram celebradas oferendas humanas ao deus pagão Moloque. E os reis ímpios, Acás e Manassés, por exemplo, eles ofereceram seus filhos em sacrifícios ali. Nós vemos isso em 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 3 e 33, o versículo 6. E o profeta Jeremias, ele profetizou acerca do juízo divino, que não deixaria impune o que ocorreu naquele lugar, né? O rei Josias derrubou o altar do Vale de Inom e pôs o fim às abominações que ali haviam. Então vejam que são conceitos, são significados que nós entendemos, que nós estudamos. Portanto, esses termos Seol, Hades, Geena, Lago de Fogo aparecem em contextos distintos e nós precisamos analisar todo o seu contexto. Assim, não se pode construir uma doutrina absoluta a partir de textos que não descrevem, que não pretendem descrever tecnicamente o além, mas apenas comunicar verdades espirituais éticas. Vejamos sobre o silêncio bíblico sobre o estado intermediário. A Escritura é clara quanto à ressurreição dos mortos. Ela explica que haverá ressurreição dos mortos. Sobre o juízo final, no final, né? Também haverá, no final do milênio, também haverá o juízo final. E a justiça divina, ela será executada. Entretanto, é discreta quanto ao chamado estado intermediário, o intervalo entre a morte e o juízo final. Temos alguns versículos, como a parábola de Lázaro lá, que nós podemos ter como base, mas textos frequentemente citados como Lucas 16, ou Apocalipse capítulo 20, não apresentam como explicações literais. Utilizam recursos pedagógicos e simbólicos. Ensinam justiça e responsabilidade, não cronologia após morte. Logo, afirmar com certeza que o inferno já está ocupado ultrapassa o que o texto bíblico afirma diretamente, porque nós não podemos fazer, nós não podemos falar. O juízo final como prerrogativa exclusiva de Deus. Se a Bíblia não esclarece plenamente o quando do inferno, não é absolutamente clara sobre o quem julga. Quem és tu que julgas o servalio? Romanos 4:4. Eu vou repetir, não posso determinar o futuro de alguém pelo fato dele não frequentar uma igreja evangélica. Eu não posso dizer para a pessoa, você está perdida ou você está salva. Não compete a mim fazer isso. O juiz é Deus. Nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Não julgueis para que não sejais julgados. Mateus capítulo 7, versículo 1. Esses textos, eles estabelecem um princípio inequívoco. O juízo pertence somente a Deus. O ser humano não tem acesso ao coração, à consciência e nem à medida de luz recebida por cada pessoa. A pessoa morre lá num desastre e tal, e vai dizer, nossa, essa foi diretamente para o inferno. Não podemos fazer isso, gente. A Bíblia não nos dá esse direito. Portanto, declarar que alguém está no inferno é biblicamente ilegítimo. Os limites da teologia e o perigo do dogmatismo. Grande parte das certezas populares sobre o inferno resultam de sistematização posteriores. Sofreram influência da filosofia grega. Foram moldadas por contextos históricos específicos. Embora a teologia seja necessária, ela não pode substituir o texto bíblico. Falar com certeza onde Deus escolheu o silêncio. Onde a Escritura silencia, a teologia não deve ajoelhar. Não devemos, como teólogos, como eu sou teólogo, mas não devemos dar a resposta correta, porque ninguém tem a verdade absoluta. Implicações pastorais e espirituais. A função da fé cristã não é catalogar condenados ou determinar
destinos eternos, mas sim anunciar a graça. O nosso objetivo é anunciar o Evangelho. Ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, já está condenado. A nossa missão, portanto, é anunciar o Evangelho da graça. É convidar as pessoas ao arrependimento. Viver misericórdia, justiça e humildade. Esse deve ser o papel da igreja. Não condenar as pessoas. Repito, nós não temos a verdade absoluta em nossas mãos. O discurso sobre o inferno deve gerar responsabilidade espiritual, temor reverente, compaixão e não arrogância. Portanto, a Bíblia não afirma claramente que já existem pessoas no inferno de forma definitiva. A Escritura não autoriza o julgamento humano sobre o destino eterno do indivíduo. O juízo final pertence exclusivamente a Deus, que julga com justiça perfeita. E a postura mais fiel ao texto bíblico é a humildade teológica, não o dogmatismo. A fé cristã não exige que saibamos tudo, mas que confiemos naquele que sabe todas as coisas, que é Deus. Então, quando nós estudamos, quando nós entendemos, quando nós pesquisamos, nós iremos compreendendo calmamente o que a palavra de Deus fala sobre esse assunto. Portanto, ensinar o Evangelho é algo maravilhoso, é algo grande, é a nossa missão. Porém, a Bíblia não permite falar de juízo. A Bíblia não autoriza a nós julgarmos pessoas específicas. Mas, como eu já falei, anunciar a graça, anunciar a paz, anunciar o perdão, anunciar a palavra de Deus. E Deus, ele julga, e julga retamente. Ele sabe, ele sabe o que está no nosso coração. Ele sabe, na realidade, sobre o que se passa no coração da pessoa. E Deus vê o interior. O homem julga o exterior. Portanto, é necessário que nós tenhamos bastante cuidado quanto a essa questão de estar levando as pessoas para o inferno ou mesmo para o céu. Aí nós temos o Lago de Fogo. O Lago de Fogo é uma expressão bíblica que aparece principalmente no livro de Apocalipse e não deve ser confundida automaticamente com todas as ideias populares de inferno. Ele é mencionado sobretudo na Bíblia Sagrada, em Apocalipse capítulo 20, versículo 10 e 14 ao 15, e Apocalipse capítulo 1, versículo 8. O significado bíblico essencial, a realidade escatológica final. O lago de fogo aparece após a ressurreição, após o juízo final e a derrota definitiva do mal. Isso indica que ele pertence ao fim da história, mas não ao estado intermediário após a morte. É uma linguagem simbólica, não literal. O Apocalipse é um livro profético, é um livro apocalíptico, é um livro altamente simbólico. O fogo comunica juízo, separação definitiva do mal, consequência última da rejeição consciente de Deus. E a Bíblia não descreve o lago de fogo como um lugar físico comum, mas como realidade espiritual final, que é a segunda morte. A segunda morte chama o lago de fogo de a segunda morte. A Escritura chama o lago de fogo de a segunda morte. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Isso sugere não um simples prolongamento da morte física, mas uma ruptura definitiva com a vida que procede de Deus. O texto não explica mecanicamente como isso ocorre, apenas afirma a sua seriedade. O que a Bíblia não afirma? O que a Bíblia não diz claramente? Que pessoas já estão no lago de fogo agora. A Bíblia não diz isso. Como exatamente ele funciona? Também não explica. Que humanos possam identificar quem irá para lá? Tampouco.
Tudo isso pertence exclusivamente ao juízo de Deus. Vejamos aqui a posição com o tema que aqui no caso eu estou defendendo. O Lago de Fogo reforça exatamente essa tese teológica, que existe um juízo final, existe uma responsabilidade moral, mas não existe autorização bíblica para nós julgarmos as pessoas e estarmos lançando as pessoas no inferno ou no lago de fogo. Não existe clareza sobre a ocupação atual ou detalhes operacionais. O texto bíblico afirma a realidade do juízo, isso é certeza, mas preserva o mistério da justiça divina. O lago de fogo não é ferramenta de medo, não é instrumento humano de condenação, não é tema para especulação detalhada. Ele serve como uma advertência espiritual, como uma afirmação de que o mal não terá a última palavra, garantia de que Deus fará uma justiça perfeita. Então a justiça de Deus é uma justiça perfeita, é uma justiça maravilhosa, é uma justiça realmente aplicada segundo aquilo que está escrito no livro da vida, né? Porque o que não foi achado escrito, tá? Vejam bem, o que não foi achado escrito no livro da vida foi para onde? O que é necessário é nós aceitarmos a Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador. Porque o que acontece com quem não foi achado escrito no livro da vida? A Bíblia está clara. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Como entender isso corretamente? Esse texto está inserido após a ressurreição dos mortos, após o juízo diante do grande trono branco. Portanto, não fala do presente, mas do desfecho escatológico final. Na linguagem bíblica, o livro da vida representa pertencimento a Deus, vida recebida por graça, comunhão restaurada com o Criador. E a Bíblia não explica o mecanismo deste livro, nem autoriza pessoas a declarar quem está ou não escrito nele. E o destino mencionado é o lago de fogo. O texto está bem claro, afirma que aquele que não está, afirma que os que não estão no livro da vida têm como destino o lago de fogo, que o próprio Apocalipse chama de segunda morte, Apocalipse 24. Isso indica que há uma separação definitiva da vida e que procede de Deus, e que o juízo final é irreversível, e que é o encerramento da história do mal, né? O texto não afirma o fato, mas não descreve a experiência. O que o texto não permite concluir, a Bíblia não autoriza dizer quem está ou estará no lago de fogo. Declarar pessoas específicas condenadas. Usar esse texto como instrumento de condenação humana. O juízo pertence exclusivamente a Deus. Aí tem uma harmonia aqui com o título da minha tese aqui. Esse texto confirma exatamente o meu raciocínio de pensamento. Que existe um juízo final, existe um destino eterno, não existe autorização para que nós possamos dizer quem ou quem não está ou estará, e não existe clareza operacional ou cronologia detalhada. O Apocalipse não foi escrito para satisfazer curiosidade, mas para chamar a fidelidade, a esperança e ao temor. Quem não é achado no livro da vida é entregue ao juízo final de Deus. E a Escritura chama isso de destino final, que é o lago de fogo, e somente Deus, ele conhece realmente as pessoas, né? Mas será que já existem pessoas no céu? É também complicado. E essa é uma pergunta tão legítima quanto a pergunta que eu
que eu explanei aí, né? E uma resposta bíblica que exige muita humildade, muito cuidado, muita precisão. E a Bíblia sugere mais do que afirma de forma técnica que se já existem pessoas no céu, assim como no inferno. Vejamos o relato. Já existem pessoas no céu segundo a Bíblia? O que a Escritura sugere? Alguns textos indicam comunhão com Deus após a morte, mas não explicam o estado final em detalhe. Bíblia Sagrada, Lucas capítulo 23, 43, hoje estarás comigo no paraíso. Filipenses 1, 23, Paulo fala do desejo de partir e estar com Cristo. Segundo aos Coríntios 5, 8, ausentes no corpo, porém presentes no Senhor. Estes textos apontam para a comunhão com Cristo, mas não descrevem o céu definitivo após a ressurreição. O que a Bíblia não deixa claro. A Escritura não afirma explicitamente que o céu final, o novo céu e nova terra, já esteja plenamente habitado. A Bíblia não fala isso. Os mortos já estejam em sua condição escatológica definitiva. Também não falam isso. O estado atual seja idêntico ao que ocorrerá após o juízo. O livro de Apocalipse coloca o estado final depois da ressurreição, depois do juízo, depois da ressurreição de todas as coisas. E duas leituras teológicas principais, a comunhão com Deus, mas não do estado final. Muitos teólogos entendem que os fiéis já estão com Deus, mas ainda aguardam a ressurreição e a plenitude dos céus. Isso sim, evidentemente estão em descanso. Isso mantém coerência com a centralização da ressurreição e a ressurreição final da criação. Céu consciente, mas incompleto. Outra leitura afirma que já existe alegria e descanso, mas não é o céu pleno, não é o céu definitivo. Ou seja, é a presença de Deus, não a plenitude escatológica que ainda vai acontecer. Assim como no inferno não podemos julgar, do mesmo modo que não podemos dizer quem está no inferno, também não podemos afirmar com certeza de quem está no céu. Nem usar nomes de pessoas como exemplos absolutos. E a palavra preserva tudo isso sob o mistério da justiça e da graça. Concluindo aqui, queridos, uma conclusão teológica honesta, a Bíblia indica a esperança real de comunhão com Deus após a morte. A Bíblia afirma com clareza a ressurreição futura. A Bíblia não descreve tecnicamente o estado atual do céu. A Bíblia não autoriza julgamentos humanos sobre destinos eternos. A esperança cristã não está em quem já chegou, mas na promessa fiel de Deus para todos aqueles que aceitarem e amarem a sua vinda, né? Mas na promessa de Deus para o fim de todas as coisas. Isso é o que nós devemos ter certeza. E não estarmos jogando pessoas no céu, jogando pessoas no inferno, estarmos julgando aleatoriamente, de qualquer forma, de qualquer maneira, porque não temos esse poder. Ok? Que Deus em Cristo abençoe a cada um. Eu espero que vocês tenham compreendido e que me sigam em outras lives. Um grande abraço, um grande beijo, ok? Mais de 1000 coraçõezinhos aí, que bom.